outra perspectiva. Exato. Fazendo até a mesma coisa, mas olhando tudo de forma diferente. Perfeito. Porque eu acho que a gente fala muito sobre mudar o mundo, Uhum. e eu acho que você tem que se mudar. Né? Quando você se muda, né, você acaba mudando a forma de enxergar o mundo e aí as coisas ao seu redor mudam. Né? Acho que tudo começa nessa mudança interna. E de um olhar. De um olhar. De um olhar. E aí quando você fala, poxa, da onde que eu vim? Né? Como foi a minha infância? Foi desse olhar. Foi desse olhar. Mas como você aprendeu a ter esse olhar diferente? Porque a pergunta que as pessoas... É fácil hoje, né? Você olha tudo diferente, você chega aqui, já observa, óbvio, né? Já vê e tal. Mas e lá atrás? Como foi isso? Então, eu começaria pela minha infância, mas eu descobri que a minha infância ela é consequência de muitas outras histórias antes da minha. Então eu diria, por exemplo, que eu puxei muito do meu bisavô. Né? Olha que interessante, o meu bisavô lutou na Segunda Guerra Mundial, era italiano, e aí ele estava num navio, e aí esse navio foi destruído no meio da guerra. No meio da Guerra Mundial, ele foi baleado, caiu na água, né, no mar salgado. Quando você cai no mar salgado, ele foi baleado, cara, tem uma asepsia que acontece, ele não morreu. Só que, imagina, um monte de gente lá, baleada, sangrando, vê um monte de tubarão, parece até loucura a história, né? Vê um monte de tubarão, sobreviveram 50 pessoas. Então, assim, ele inclusive? Ele inclusive. Então ele foi meu bisavô. Aí meu bisavô teve o filho dele, que é o meu nono, o Mário Nigro. Mário Nigro veio para o Brasil. Da Itália? Da Itália, de um navio cargueiro, comendo banana. Teve meu pai. Meu pai foi empreendedor. E eu aprendi da onde? Do meu pai. A olhar para as coisas diferentes. Então eu lembro que muitas vezes meu pai, quando estava comigo, ele olhava para as coisas com olhar empreendedor. E não com olhar de consumidor. E por mais que eu muitas vezes me enchesse por esse tipo de coisa, eu fui aprendendo de uma forma tácita a fazer as coisas. Então, qual que é o aprendizado? A gente acha que a gente aprende só com conteúdo técnico. O técnico é eu ler um livro. Só que eu acredito que a gente aprende muito mais no conteúdo tácito, que é quando você vive isso, é uma experiência. E o segredo de você aprender dessa forma é você mudar o seu ambiente. Graças a Deus eu tive um pai que me passou essa forma diferente de pensar. Mas ele não tinha essa didática, digamos, né? Ele saía fazendo e dizia, olha isso, não sei o que, né? Era tipo assim, né? Era o dia a dia dele, né? É o dia a dia. Então quando você convive com alguém que pensa diferente, você vai pensar diferente. Olha que lição importante para você que está assistindo. O pai dele... através das formas de trabalhar, do jeito dele, ele ficava chamando a atenção do Thiago. E o Thiago foi vendo aquilo, foi aprendendo mesmo sem querer. Eu digo muito que as palavras que um pai fala para o filho é como uma flecha lançada que não dá mais para segurar. Né? E muitas coisas que você fala para o filho, muitas vezes ela entra de uma forma diferente. No teu caso, apesar de você achar que negócio chato, mas isso foi te moldando, né? Foi moldando. Né? A Bíblia diz que você deve instruir os seus filhos. Ela fala sobre as pessoas, mas sobre os filhos, instrua seus filhos. E de certa forma foi o que meu pai fez. Tanto com o exemplo positivo, quanto com o exemplo negativo, quanto com a vivência passada. Então ele me instruiu. Então, aliás, todos os pais têm exemplos positivos e negativos, exato, né? Só para ficar claro que o meu também, tá? Isso, exatamente. Então veio daqui, né? Só que você não entende.